Olá, nós estamos iniciando mais um debate da sessão de conjuntura, né, da plenária do Conselho Federal de Economia. E, como sempre, a gente escolhe um tema de relevância e traz alguns economistas de fora do sistema COFECON-CORECONS, que são representativos do pensamento econômico brasileiro, para o debate. E, dessa vez, o tema é políticas de desenvolvimento, e os nossos convidados são os professores Paulo Gala e Elias Jabur, que daqui a pouco serão devidamente apresentados. Gostaria de fazer uma breve introdução sobre o tema. Por que essa questão das políticas de desenvolvimento se torna crucial, especialmente para um país do porte do Brasil e, particularmente, diante da calamidade econômica, política e social que vivenciamos. Embora, obviamente, a questão que será abordada hoje seja mais de ordem estrutural, não há como não fazer uma ligação entre essas duas questões. E, do ponto de vista econômico, a par dos problemas da crise de democracia que vivemos no nosso país, um enorme retrocesso, né, que exigiria um outro tipo de abordagem, mas no que se refere à política econômica, e essa é a minha visão, não necessariamente compartilhada com os meus colegas do COFECOM ou os convidados, é que há um apequenamento, né, da visão de política econômica. Quer dizer, na verdade, nós estamos hoje com um governo que foi eleito sem apresentar o seu plano de governo, né, a não ser a indicação do que se denominou à época do posto de combustível, que seria o grande condutor da economia brasileira, o Paulo Guedes e equipe. Né? E, desde então, o que nós tivemos foi um reducionismo, né, muito significativo do ponto de vista da capacidade de articulação de um projeto de desenvolvimento. Na verdade, nós tivemos não só uma visão estritamente restrita do papel da política econômica, do papel do Estado, mas também do ponto de vista de gestão, por exemplo, a junção dos antigos ministérios do Planejamento, da Fazenda, do Ministério da Indústria e Comércio, do Trabalho e Emprego, que, por sua vez, já tinha absorvido Previdência, no único pretenso Superministério da Economia, que, na verdade, se revela muito mais um Ministério das Finanças. Quer dizer, você criou um mostrengo sob o argumento da racionalização, mas que não tem efetividade, porque você não tem material humano, recursos humanos que possam desenvolver os mais variados desafios que estão envolvidos nesses 5 grandes temas que foram absorvidos pelo autodenominado Ministério da Economia, e não há interlocução com os trabalhadores, com os empresários, com a sociedade civil. Então, quer dizer, você tem uma restrição do ponto de vista da visão da política econômica. Né? E as manifestações de alguns membros da equipe econômica também revelam não só um desconhecimento em relação às melhores teorias e às melhores práticas internacionais no que se refere às opções de modelo econômico. Né? Mais recentemente, nós tivemos, acho que foi ainda essa semana, no final da semana passada, uma entrevista, né, num jornal de grande circulação, um jornal de economia, do presidente do IPEA, né, o von Dollinger, por exemplo, sugerindo que o Brasil adotasse um modelo semelhante ao da Austrália, do ponto de vista do desenvolvimento, né? Como se a Austrália fosse parâmetro, né, para um país. A começar, sem entrar nas questões estruturais, a Austrália tem pouco mais de apenas 10% da população brasileira, né? A começar por aí. Né? Então, isso revela um desconhecimento, né, das políticas de desenvolvimento, das alternativas bem-sucedidas que há mundo afora, das boas teorias, e também o próprio desconhecimento da história brasileira, né, de como o Brasil, no século XX, saiu de uma fazenda de café para ser uma das economias mais industrializadas do mundo. É claro que estamos diante de novos desafios, a indústria 4.0, a tecnologia 5G, enfim, a internet das coisas, a nanotecnologia, a robótica,
mas isso vai exatamente na contramão do sugerido, né, que o Brasil se restringisse a um produtor de commodities, né? Isso é absolutamente descabido e não há precedente de país com a dimensão, a dinâmica, a estrutura e o potencial brasileiro que tenha sido bem sucedido na tarefa do desenvolvimento, sendo produtor de matérias-primas. Isso não tem o menor cabimento, mas é isso que é externado, né? E outros membros da equipe econômica, menos cotados, que, quando se manifestam, também são uma tragédia. Bom, eu quis fazer apenas esse primeiro preâmbulo, como disse, externando aqui uma posição estritamente pessoal e que nem de longe pretendo pautar a exposição dos nossos queridos convidados, né? Mas eu acho que, de alguma forma, é importante que o COFECON também se manifeste em relação a esses pontos e, sobretudo, abra espaço para aquilo que, infelizmente, não ocorre na grande mídia, né? Ou, pelo menos, ocorre de uma forma muito restrita, porque, na verdade, o que tem prevalecido na discussão da grande mídia é o não debate, né? Porque é a visão samba de uma nota só, de uma mesma linha de pensamento econômico, muito restrita, e que, obviamente, não contribui para o debate dos grandes temas nacionais, de que forma que a política econômica, o modelo de desenvolvimento pode contribuir para a superação dos grandes limites da nossa economia. Então, eu passo a palavra, na sequência, ao conselheiro federal Fernando Aquino, que é o nosso coordenador de política econômica, da Comissão de Política Econômica, para que dê sequência aqui ao evento e desejo a todos uma excelente atividade. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Então, nós escolhemos esse tema, né, que é um tema que, nessa conjuntura nossa atual, política e econômica, tem ficado um pouco de lado, né, que é o projeto de país, o projeto de longo prazo. Né? Na verdade, a gente tem problemas de curto prazo, tanto de saúde quanto de recessão, né, de desemprego, muito agudos, e que realmente termina preponderando. Tá? Mas a gente não pode, por conta disso, perder esse foco de ter um projeto de país, né? Um caminho para a gente colocar o Brasil entre as economias desenvolvidas, né? Que é o que se quer, pelo menos o que a gente aqui do COFECON e muitos colegas economistas desejam. Né? Então, e também porque o curto prazo ele termina, eu não sei se os palestrantes vão entrar em algum ponto de curto prazo, mas termina influenciando também. Né? O longo prazo, de certa forma, é um somatório de diversos curtos prazos, mas a gente precisa ter um horizonte mais permanente, mais estrutural, para poder planejar o longo prazo. Uma segunda coisa é uma coisa que várias pessoas comentam de nossos debates, fazem, olha, vocês só chamam um lado, né? Por que não chamam os dois lados para debater? Né? Aí, o Paulo Gala e o Elias Jabor estariam no mesmo lado. E cadê o outro lado? Olha, não é bem assim. Não é bem assim. Esses dois lados não são bem assim. Do ponto de vista mais científico, do pensamento econômico internacional, esse outro lado, ele não existe, ele não tem relevância. Ele tem relevância no Brasil, na disputa política, ideológica, na questão dos lobbies, né, principalmente setor financeiro, mas em termos científicos, em termos do pensamento econômico internacional, você não tem economista influente no mundo atualmente que defenda corte de gasto público em todas as circunstâncias para resolver todos os problemas. Né? Você não tem economista que indique isso, tá? Que pregue privatização e desregulamentação generalizada sempre de todo jeito. Né? Então, isso é uma coisa que já faz vários anos que perdeu a relevância do pensamento econômico internacional. E o Conselho Federal de Economia, o papel dele é trazer para o país abordagens mais relevantes do ponto de vista científico da ciência econômica. Então, a gente vê as grandes universidades do mundo com cada vez mais espaços, cursos de avaliação, formulação de políticas públicas. Ora, políticas públicas. Então, como é que se pode ter curso de políticas públicas
e alguns ficam pregando Estado mínimo, né, e livre mercado. Então, trouxemos muita tranquilidade, dois especialistas de desenvolvimento econômico, tá? E assim, esse outro lado eu acho que não tem tanta relevância no pensamento econômico atual, a nível internacional. Então, a gente vamos começar agora a escutar os nossos palestrantes, tá? Em primeiro lugar, o professor Paulo Gala. Eu acho que a nossa Natália vai falar o currículo de cada um. Certo, Fernando. O Paulo Gala é graduado em Economia pela FEA-USP, mestre e doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Foi pesquisador visitante nas universidades de Cambridge, no Reino Unido, e Columbia, em Nova York. É professor de Economia na FGV São Paulo desde 2002. E Brasil, uma economia que não aprende, é o seu último livro. Ok, então, com a palavra, o professor Paulo Gala. Bom, boa tarde a todos, Fernando, Antônio, Elias, todos que nos ouvem aqui. É realmente um prazer conversar com os senhores sobre esse tema que é da maior relevância, né? E antes de mais nada, agradecer o espaço e a oportunidade para falar aqui, né? Porque no Brasil, como a gente sabe, o debate tem andado muito fechado, quase nem tem debate, né? O Fernando dizia do outro lado, na verdade, aqui no Brasil, para você escutar o outro lado, basta você ligar a televisão, né? O outro lado que está na mídia. Mas numa situação curiosa, como o próprio Fernando falou, é só no Brasil que acontece isso. Quando a gente olha para o resto do mundo, né? E aí, tanto no que diz respeito à política econômica, se a gente olhar, por exemplo, agora o Biden, que acabou de assumir o pacote o programa de governo do Biden é um negócio impressionantemente parecido com o New Deal, se vocês quiserem, né? A Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro do Biden, com propostas muito, muito agressivas de transferência de renda, de investimento em energias verdes, de renda mínima ampliada no período da pandemia. Né? Isso para falar de um país, mas a gente poderia falar de Europa, a gente poderia falar de China, de Vietnã, e tenho certeza que o Elias vai cobrir esse lado da Ásia, né, que é o lado que realmente domina o planeta hoje em termos de velocidade de crescimento, avanço tecnológico e assim por diante. Mas não só, então, vamos colocar assim, essas ideias desenvolvimentistas, esse revisitar das ideias desenvolvimentistas aparece claramente agora na pandemia. Já vinham ressurgindo depois da crise de 2008 e agora aparecem com muita força na pandemia, não só na seara da política econômica propriamente dita, que é o que todos os países do mundo estão fazendo, com exceção do Brasil. Né? O Brasil até fez um pouquinho ano passado, sob muita pressão, mas já o governo, dos últimos anúncios, já parece que fica claro que ele vai reverter tudo. Mas não só, então, a política econômica, como também a própria imprensa internacional. Se a gente olhar tudo, né, que está escrito em Financial Times, New York Times, na imprensa asiática, e eu digo isso só para registrar o quão alienado está o debate no Brasil e quão alienados estão os nossos economistas, especialmente os mais ortodoxos, né? Para não mencionar a virada do próprio FMI e do Banco Mundial, enfim. Então, há uma virada muito importante no pensamento sobre desenvolvimento econômico que resgata o papel do Estado e a importância do Estado, não só em termos conjunturais, que é o nosso grande problema no momento, pensando em desemprego, em estagnação na grande depressão brasileira, lembrando que a gente está hoje com o PIB 5% abaixo do início de 2020, sendo que em 2020 a gente estava com o PIB de 7% abaixo de 2013. Então a gente está com um PIB mais de 10% abaixo de 2013. A gente vai completar uma década com um PIB 10% menor, com um crescimento de população quase de 1%, que dá uma queda de renda per capita monumental. Então o Brasil vive, de fato, uma grande depressão brasileira que já dura aí praticamente 8 anos, né? E esse é um problema conjuntural dramático que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem um problema estrutural de longo prazo, que vai ser mais o tema aqui da minha exposição e acredito que do Elias também. Então, ao mesmo tempo que a gente não consegue se desenvolver, né, no sentido de ter uma estrutura mais produtiva, mais sofisticada, capaz de pagar maiores salários, com maior produtividade e sofisticação tecnológica. Então, a gente enfrenta dois grandes dramas, que são o drama conjuntural e o drama estrutural, né? E a solução desses dois dramas passa necessariamente por um resgate do papel do Estado, né? E é sobre isso que eu quero falar um pouco.
hoje em dia, com o que aconteceu no mundo depois da crise de 2008, depois do Covid, é bastante fácil enxergar isso, né? Basta olhar para os Estados Unidos, basta olhar para a Europa, para a Ásia, para a China, para a imprensa internacional, para os pesquisadores que estão na fronteira pesquisando isso, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. E um pouco do que eu vou falar, ou para não dizer a maioria do que eu vou falar, é velho, né? Eu sempre tenho essa sensação, né? Quando eu discuto as coisas que eu vou discutir aqui, de desenvolvimento tecnológico estrutural, de subida de escala tecnológica, do problema de inovação e da própria questão da complexidade econômica, eu sempre me sinto meio velho, né? No sentido de que tudo isso já foi dito lá atrás pelo Furtado, pelo Prebisch, pelo Rangel, por grandes economistas brasileiros, e não só brasileiros, mas dos antigos estruturalistas de todos os lugares, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um revisitar que está atualizando essas ideias, né? Se não, vamos dizer assim, o coração da ideia talvez seja o mesmo, mas vem novas formas e de maneira, vamos dizer assim, mais atualizada para o século XXI, né? E eu poderia citar aqui os mais famosos, né? O Mariana Mazzucato, o Danny Rodrik, o Joseph Stiglitz, para ficar lá fora, mas aqui no Brasil, muitos pensadores, muitos economistas, como, por exemplo, o Bresser e tantos outros, né? Estou só citando o Bresser aqui porque ele foi meu orientador, então eu puxo aqui o brasa para a sardinha, mas o que eu quero dizer com isso é que há um repensar importante, né, de toda essa turma, e que eu acho que é legal trazer para o Brasil, né? Eu mesmo, quando comecei com a discussão de complexidade, no meu livro de complexidade econômica que eu publiquei lá atrás, a minha ideia era justamente dar vazão a essas ideias, né? Mostrar para os brasileiros, especialmente para os economistas aqui, né? Um pouco do debate que tem lá fora, que às vezes eu tenho a sensação que a gente está muito atrasado em relação a isso, né? E para não falar, então, do que a gente estava falando há pouco do governo, a equipe econômica desse governo parece que está em 1978 no Chile, né? Ou seja, está pelo menos com 40 anos de atraso nas ideias. Bom, então, isto posto, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu considero o grande desafio estrutural de desenvolvimento de longo prazo, que é o desafio brasileiro. Eu vou me dedicar menos à discussão conjuntural, mas não porque não seja grave, aliás, ela é da maior gravidade, né? A gente tem um mercado de trabalho dilacerado, com 20% de desemprego, se a gente for considerar o desemprego por desalento, ou seja, as pessoas que pararam de procurar emprego, né? O desemprego aberto quase 15%, um país que está em depressão já há praticamente uma década. Então, é uma situação de ociosidade, e não só de ociosidade, que por si só já é muito ruim, mas uma situação dramática para as pessoas que não têm oportunidade de trabalhar, né? E a única maneira de recolocar essa economia para andar seria, obviamente, usando as ferramentas de Estado. A gente está um pouco como na crise de 29, né? Só que a gente não tem aqui no Brasil uma cabeça de New Deal. A diferença é que hoje no mundo existe uma cabeça de New Deal muito clara. Na Ásia, próprios coreanos têm usado o termo e muito associado agora à coisa do green, do meio ambiente, né? Mas os coreanos estão com esse termo do Green New Deal. A China, eu brinco com Elias, que na minha visão ela está num New Deal permanente, faz 40 anos, né? Mas é curioso ver que agora o próprio Estados Unidos, o Biden e o que se faz na Europa tem claramente essa agenda de usar o Estado para resolver a questão conjuntural, né? Se a gente olhar o discurso do Biden e toda a plataforma de governo deles pleno emprego em primeiro lugar. Faremos de tudo para reconquistar o pleno emprego nos Estados Unidos. Usaremos todas as ferramentas ao nosso alcance, especialmente de Estado, com bancos ajudando, com o Fed, o Banco Central ajudando bancos para tentar fazer o dinheiro chegar nas pequenas e médias empresas, mandando cheque para as pessoas e assim por diante. Mas, enfim, não é disso que eu quero falar da parte estrutural e mais de longo prazo, né? E para expor esse desafio, eu gosto muito de usar a metáfora da escada tecnológica, né, que eu explorei lá no meu livro da complexidade econômica, nesse livro mais recente que eu publiquei com o André Roncalha. Então, eu gosto de colocar o desafio do desenvolvimento econômico como o desafio de se subir uma escada de tecnologia, né, em que cada vez degraus mais elevados demandam mais conhecimento técnico e tecnológico, mas, ao mesmo tempo, são capazes de gerar maior valor adicionado, pagar salários mais elevados e empregar pessoas em atividades mais rentáveis, né? Se é que eu poderia colocar dessa maneira, que pagam melhores salários e que são mais
produtivas, né? Então, a transformação estrutural necessária para que um país saia da pobreza e chegue na riqueza, inclusive em termos de desigualdade, de menor desigualdade social, de muito menor desigualdade social, essa transformação pode ser entendida como uma escada em que o sistema produtivo do país vai subindo degrau a degrau. Só que cada vez fica mais difícil, os degraus começam a ficar mais altos, um mais longe do outro, e lá em cima eles são mais concentrados, eles têm muita falha de mercado, são mercados de oligopólios, eventualmente até monopólios, existe muito poder de mercado, e os países ricos, né, dominam, em geral, dominam esses mercados. As multinacionais dominam esses mercados, eles estão lá muito pertinho da fronteira tecnológica, né, que é uma outra ideia que eu acho que explica bastante o que é a riqueza de um país, né? Os países ricos estão na fronteira tecnológica, e estar na fronteira tecnológica significa ter uma sociedade mais igual. A menor desigualdade do mundo, os países com menor desigualdade do mundo são os que estão na fronteira tecnológica, são os que pagam os melhores salários. Aliás, até um dado curioso, os países que têm maior nível de robôs per capita, de robotização per capita, são Japão, Alemanha e Coreia do Sul, que são os três países com menor desemprego do mundo. Vejam que curioso, né? Os três países mais tecnológicos do mundo na fronteira, vou repetir, Japão, Coreia do Sul e Alemanha, têm desemprego hoje entre 3% e 3,5%. Então, não só eles conseguiram resolver o problema conjuntural, porque está todo mundo empregado, com pleno emprego, mas também resolveram o problema estrutural, porque está todo mundo empregado, em sua maioria, em empregos muito sofisticados, de muita qualificação, de muito capital humano e que pagam salários muito elevados. Então, o desafio que se coloca para o Brasil e para qualquer país pobre e emergente é subir essa escada, né, dominar atividades produtivas mais sofisticadas, ou seja, ser capaz de produzir bens e serviços mais sofisticados, né? Eu gosto muito da metáfora que o César Hidalgo usa no livro. O César Hidalgo é um dos fundadores da ideia da complexidade econômica para estudar o desenvolvimento econômico, né, junto com o Ricardo Hausmann e com o Albert Barabasi, né? E ele tem uma ideia que eu acho genial, que é a ideia de cristais da imaginação. Cristais da imaginação, para ele, são os produtos mais fantásticos que existem no mundo. Então, é um satélite, um smartphone, uma maquinaria de precisão, uma química fina, uma vacina para a Covid, né? Então, os países que conseguem subir a escada para produzir esses bens e serviços se tornam ricos, né? Só que esta subida de escada é muito difícil. Primeiro, porque há uma concentração crescente, ou seja, os países pobres e emergentes encontram muita dificuldade, né, especialmente daqueles degraus ali da metade mais para cima. As multinacionais não ajudam, obviamente, os países emergentes a subir a escada, pelo contrário, elas fazem de tudo para evitar que os emergentes subam essa escada, né? E eu costumo brincar que as multinacionais não fazem isso porque elas são malvadas, né? Elas são o leão que come carne, né? Então, a multinacional ela vai fazer de tudo para matar um concorrente dela. Ela não vai transferir tecnologia, eventualmente ela compra e fecha, né? Algo parecido aconteceu com a Ford e com a Troller no Nordeste. Então, achar que a gente vai poder entregar essa tarefa de subir a escada tecnológica para uma multinacional é de uma inocência completa, né? Essa subida da escada tecnológica passa necessariamente pela construção do que os economistas lá atrás chamavam de Sistema Nacional de Inovação, né? Esse é o termo principalmente associado ao Frederick List, que viu um pouco do que o Alexander Hamilton estava fazendo nos Estados Unidos, mas fundamentalmente o que eu quero dizer aqui é que não dá para subir a escala tecnológica sem ter um Sistema Nacional de Inovação, né? Isso o Brasil nunca conseguiu fazer, com gloriosas e honrosas exceções do tipo, eu diria, hoje a WEG, que é talvez a empresa industrial brasileira mais sofisticada, a própria Embraer, algumas empresas em autopeças, sei lá, IOSP, Marco Polo. Mas tirando essas honrosas exceções, o Brasil nunca conseguiu subir ali do meio dos degraus lá para cima, por não ter um sistema nacional de inovação constituído de fato. Nunca a gente teve empresas nacionais brasileiras desenvolvedoras de tecnologia. E quando a gente fala de indústria 4.0, não é pegar a fábrica de suco de laranja e colocar o Wi-Fi. É construir produtos, bens e serviços que são necessários para o funcionamento da indústria 4.0. Então, não é otimizar uma fábrica de sapatos. Não, nada contra fábrica de sapato nem de suco de laranja, mas é produzir o equipamento 5G que vai ser fundamental para o funcionamento da indústria 4.0. É isso que faz a China, a Huawei, a Ericsson, a Finlândia. Aliás, os nórdicos são um grande exemplo de subida de escada tecnológica e, portanto, de sucesso de desenvolvimento econômico, né? Então,
Usar tecnologia não é, obviamente, produzir tecnologia. E subir a escada tecnológica é ter a capacidade de produzir tecnologia, que o Brasil está, infelizmente, muito longe de fazer. Isso é uma outra coisa que se confunde muito no debate brasileiro. Se vende por aí na imprensa de que a ideia de que apenas ao usar tecnologia a gente vai se desenvolver. Não, a gente só vai se desenvolver se a gente for capaz de produzir tecnologia. Claro, não estou falando aqui de um sistema autárquico em que a gente produz tudo o que a gente precisa, nada disso. A gente precisa ser capaz de produzir algumas tecnologias para trocar essas tecnologias com outras tecnologias no mundo, né? A gente precisa ter uma troca entre iguais, né? Não trocar commodities por bens high-tech. A gente precisa ser capaz de trocar bens high-tech por bens high-tech, como fazem, por exemplo, os nórdicos, que, apesar de serem muito ricos em commodities e exportam muitas commodities, ou as potências agro, né, como é a Holanda, França, Estados Unidos, exportam muita produto agro, mas também tem a potência industrial tecnológica, né? Então, esse é vamos dizer assim, a chave para o entendimento da transformação estrutural de um país, que é a subida da escala tecnológica. E aí, outro ponto que eu queria destacar, já caminhando aqui do meio para o fim, primeiro que, para se subir essa escada, a presença do Estado é fundamental, né? Nenhum país conseguiu subir a escada tecnológica sem auxílio do Estado, né? Então, quando a gente olha a história da Inglaterra, a história dos Estados Unidos, a história da Alemanha, a história dos asiáticos, a história recente da China, a gente vê que o Estado está sempre presente ali, junto com o setor privado, para ajudar no investimento tecnológico, na transformação estrutural tecnológica, e é isso que eu vou falar na sequência. E quando eu digo que o Estado foi necessário, obviamente que eu não estou dizendo que a iniciativa privada não foi necessária, né? Eu costumo brincar que são duas pernas, né? O desenvolvimento econômico ele demanda duas pernas, a perna do Estado e a perna do mercado da iniciativa privada, senão fica um saci-pererê. Então, todos os países de sucesso tiveram a articulação dessas duas pernas, né? E por um motivo muito simples, né, que a gente poderia fazer essa leitura de várias maneiras, Furtado faz de um jeito, Prebisch, os antigos estruturalistas, mas eu gosto de fazer a leitura do risco, eu gosto de usar a perspectiva do risco. Por que o Estado é necessário para ajudar um país a subir a escada tecnológica? Porque o nível de risco envolvido nessa subida é muito elevado para as iniciativas privadas de países pobres e emergentes tomarem. São níveis de riscos muito grandes, né? Por quê? Porque as empresas têm que conquistar mercados que já estão tomados, que já estão concentrados, que têm propriedade tecnológica, que têm patentes. Então, da ótica de uma empresa de um país pobre emergente, ainda que os salários sejam mais baixos, o nível de risco que ela tem que tomar para avançar para atividades sofisticadas, de alta intensidade tecnológica, é muito elevado. É muito elevado. Então, ela sozinha não vai tomar esse risco. Quem vai tomar esse risco junto com ela é o Estado. E vejam, não há nenhuma garantia de que o Estado e a empresa juntos vão acertar. É uma aposta, né? E aí eu gosto muito da perspectiva schumpeteriana aqui, né? Então, existe uma ideia do empresário schumpeteriano, que é aquele que vai descobrir novos mercados, novos produtos, só que para um país emergente, o empresário schumpeteriano é muito pouco. O nosso empresário schumpeteriano não vai conseguir bater a BMW, a Mercedes, a Siemens, a Huawei, né? Sinto muito, eu brinco que é uma luta de um peso-pena com um peso pesado. Então, quem vai ajudar o nosso empresário é o Estado, usando o banco público, usando compras de governo, usando garantias de demanda pública, fazendo o que o Elias chama de projetamento no sentido de redução de risco, né? Então, e daí veio a ideia da Mariana Mazzucato, do Estado empreendedor, né? Não à toa, o Estado empreendedor ele tem um quê schumpeteriano, porque ele é empreendedor também, mas ele está presente ali, porque a iniciativa privada sozinha, de um país pobre e emergente, não tem aquela capacidade de empreender, de tomar o nível de risco necessário para conquistar os mercados e produzir os bens e serviços naquelas estruturas, vamos dizer assim, concentradas, que são necessárias para o desenvolvimento econômico. Então, eu acho essa sacada da Mazzucato genial, e, de novo, ela abre o livro dela citando Keynes, fala, olha, o que eu estou falando aqui não é nada de novo, né? O Keynes já dizia que a gente tem incerteza, então o papel do Estado é reduzir incerteza ou ajudar a criar o futuro, e ele pode fazer isso com vários mecanismos, né? Mas eu só queria destacar a importância ou a grande sacada, né, que foi essa do Estado empreendedor, que é aquele Estado que toma risco junto com a iniciativa privada, pode tomar risco errado, óbvio, pode financiar coisas estapafúrdias, construir uma ponte que liga a nada a lugar nenhum,
Não há nenhuma garantia. O risco é da sociedade, né? Se der certo, como deu na Ásia, como deu na Coreia, como deu na China, como está dando no Vietnã, tanto melhor para o país que tomou a decisão certa. Se der errado, e aí, obviamente, que com isso a gente não quer negar que existem falhas de Estado, tem problemas de, sei lá, erros de alocação, de corrupção, assim como existem as falhas de mercado, também existem as falhas de Estado, né? Então, melhor para a sociedade que consegue acertar a mão, né, nessa articulação entre Estado e mercado, porque ela se desenvolve. Pior para países como o Brasil, que não consegue acertar a mão nessa articulação, porque não se desenvolve. E aí, no caso específico do Brasil, a gente tem... Hoje, o Estado, obviamente, é demonizado no Brasil, e eu acho que muito disso se deve à crise que a gente teve em 2014, 15, na Dilma, que tem vários elementos ali. Tem elementos de erro de condução de política econômica e da política propriamente dita da Dilma, já quero concluir. Então, esse é um lado, e depois teve um lado de sabotagem, claramente, na minha visão, de sabotagem de Lava Jato. É evidente que o combate à corrupção é fundamental. Agora, usar o Ministério Público para derrubar um governo democraticamente eleito é um negócio que, para mim, é um negócio, no mínimo, a gente tem que chamar de sabotagem, né? Mas, enfim, então, e o próprio processo do impeachment, tudo isso daí acabou jogando a economia brasileira num buraco sem fundo, 2014, 15, 16, e a sociedade brasileira fez a leitura de que o Estado é o demônio. Então, a gente precisa exorcizar a economia brasileira desse demônio. E aí a gente chegou nessa situação deplorável que a gente está hoje, né, em que o Estado ele é ainda demonizado, né, sendo que o Estado seria o mecanismo, é o único mecanismo, a única ferramenta capaz de nos tirar dessa crise, tanto conjuntural do desemprego e da Grande Depressão brasileira. Vejam, volto a citar aqui, a Coreia do Sul atingiu o menor nível de desemprego dos últimos 10 anos no ano passado. A China cresceu quase 2%. A China produziu 40% dos carros elétricos do mundo no ano passado, 1.200.000 carros, né? Então, a pandemia é dramática, mas tem países que estão conseguindo se sair muito bem, né? Apesar de todos os pesares. Então, para concluir, eu só queria destacar esse grande nó que eu enxergo hoje no Brasil, que é a demonização do Estado, ou a vontade de se amputar o Estado, porque a leitura que o Brasil fez foi uma leitura traumática de tudo que aconteceu. O Brasil não soube aprender e falar, bom, teve corrupção, então vamos bolar mecanismos corretos de combate. O BNDES, e eu sou um cara crítico ao que o BNDES fez, eu acho que o BNDES, tudo que ele fez deu lucro, não tem caixa preta nenhuma, mas ele financiou projetos, ao meu ver, que não precisariam ser financiados por um banco público. Ele financiou soja, açúcar, agro, tipo de coisa que eu não usaria o BNDES. O BNDES, para mim, vamos dizer assim, a ferramenta quintessencial para você tomar risco de desenvolvimento tecnológico, né? Mas, enfim, a gente pode criticar de várias maneiras, mas a gente não pode querer amputar uma perna, né? O Brasil hoje, a vontade do Brasil é amputar uma perna, e a gente vira um saci-pererê, a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu resgatei um pouquinho essa coisa da Mariana Mazzucato, da subida da escada tecnológica, e coloquei aqui os desafios conjunturais e estruturais que a gente tem, para tentar reforçar esse ponto da necessidade da gente recolocar de volta a questão do Estado, da importância do Estado, em coisas que só o Estado é capaz de fazer. E não se trata de substituir mercado por Estado. Como dizia o Keynes, o Estado faz coisas que a iniciativa privada não faz. A iniciativa privada faz coisas que o Estado não faz, né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? E com isso eu quero concluir e passar a palavra para o Elias, mas antes só dizer que a ideia que o Elias tem trazido para a gente, que é fantástica, da economia do projetamento, dessa ideia de tornar o futuro menos incerto, né, que é um pouco do que a China faz, que ele traz buscando o Rangel, que eu acho fantástico, aponta exatamente nessa direção. E outro ponto que eu acho fantástico, já me aproveitando aqui da presença do Elias para explorar essa questão, do que ele chama do socialismo orientado ao mercado, ou do lado schumpeteriano da China, que não estava presente na União Soviética, que eu acho que essas ideias que ele combina são muito legais, porque a ideia do orientado ao mercado traz o lado, vamos dizer assim, schumpeteriano do Estado, né? Mas, enfim, eu vou parar por aqui, porque o Elias fala muito melhor do que eu sobre essas coisas, só queria concluir com essa provocação aqui. Obrigado, gente. Bem, obrigado aí à exposição do professor Paulo Gala. Agora vamos para a exposição do professor Elias Jabbour. Antes, a Natália vai falar o currículo dele.
Cortado o som. Mudo. Tá mudo, Natália. Desculpa, gente. Vamos lá. O Elias é professor adjunto da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas. Foi assessor econômico da presidência da Câmara dos Deputados. Elias, então, a palavra é tua agora. Ok, Elias, vamos lá. Boa tarde ao nosso amigo querido Fernando Aquino, ao presidente Antônio Lacerda, ao meu querido irmão Paulo Gala. A minha ideia aqui, vou ser bem honesto, Paulo, não era nem falar da China, né? Mas, de qualquer forma, vai aparecer no debate em algum momento essa questão da China, porque é o tema que eu tenho tratado já há 25 anos por aí, né? E é bem natural que onde eu esteja, o tema apareça, né? Mas a minha ideia aqui é falar do Brasil, e as pessoas talvez não saibam, mas a gente não combinou nada, né? Ou seja, que a nossa fala seria uma fala um tanto quanto complementar uma à outra. Eu queria trazer aqui o caso brasileiro. É uma questão que tem 4 ordens que eu vou tentar intercalar aqui na minha apresentação e um desafio, tá? A primeira ordem que eu queria trazer para cá é uma ordem que é histórica, né? Ou seja, o Brasil ele é um país que, como eu já disse, comentei em uma live com o Paulo Gala, nós temos uma via prussiana mal resolvida, ou seja, uma via prussiana que significa que o Brasil ele fez um tremendo esforço de acumulação de capital no século passado, sem uma prévia reforma agrária, né? Então, quando chega no final da década de 70, esse processo de industrialização encabeçada pela indústria mecânica pesada passa a ser poupadora de mão de obra, e a crise de superpopulação agrária ela passa a virar uma crise de superpopulação urbana, tornando viver na cidade algo impossível, né? Está aí uma questão de ordem histórica, ou seja, uma via prussiana mal resolvida, um nó infraestrutural citadino muito grande, e esse caos que é de viver nas cidades, ou seja, aí já está colocando um problema histórico não solucionado e agravado nos últimos 40 anos que eu queria trazer aqui para vocês. O segundo ponto que eu queria trazer, ele é político, que eu acho que é o principal ponto. O Paulo traz esses elementos, por exemplo, da necessidade da intervenção do Estado da economia, de se subir a escala tecnológica, o papel do Estado nesse imbróglio que envolve essa tendência do mundo contemporâneo, que cada Estado nacional ele lidera um bloco de capitais, né? E o Estado ele está protegendo o seu bloco de capitais. Então, Paulo Gala traz isso com muita seriedade de forma correta, né, para o debate. Eu coloco um problema político aqui, não é? Quando se fala da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Coreia, da Índia, vários casos de sucesso, de desenvolvimento, incluindo os Estados Unidos, eu não falei aqui antes, não é? Em todos esses lugares, formou-se uma maioria política convencida de um projeto nacional de desenvolvimento. E eu acredito que o grande problema do Brasil hoje seja muito menos de demanda agregada e muito mais de formação de uma nova hegemonia política no Brasil, que tenha como característica um norte ideológico de caráter nacionalista e desenvolvimentista. Quando eu falo nacionalista, aí eu tento fazer aqui algumas correções. Não é um nacionalismo que negue que existam questões, contradições, como diz Mao Tse-tung, nas contradições do ser do povo. Eu acho que é um nacionalismo que precisa ser repaginado, inclusive, e que adote, vamos dizer assim, no seu arcabouço as contradições de raça, de gênero, de opção sexual, etc., etc., etc. Ou seja, um nacionalismo repaginado, e um nacionalismo que leve em consideração essas questões e se coloque como a solução dessas questões. Eu costumo dizer aos amigos que militam no movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBT e outros movimentos que eu chamaria de demandas da urbanização, que um Estado fraco, essas questões não guardam solução, da mesma forma que um país, enquanto um negro ganhar 30%, 40% do que um branco ganha, é muito difícil as pessoas se chegarem como iguais em uma situação como essa. Daí a necessidade de se ter um Estado muito forte, um Estado nacional e desenvolvimentista muito poderoso. Então, eu queria me concentrar aqui nessa questão dessa maioria política, dessa outra maioria. Por quê? Porque nós perdemos essa guerra há 30 anos. Fernando Aquino, Paulo, Antônio Lacerda. Há 30 anos que existe uma hegemonia de ideias neoliberais no Brasil, e que o Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo, vamos dizer assim,
em que existe um reinado, vamos dizer assim, sobre as políticas públicas dos chamados economistas neoclássicos. Então, por exemplo, existe economista neoclássico nos Estados Unidos, na Alemanha, existe na China, em todos os lugares do mundo, eles são até a maioria na universidade. Agora, quando se trata de Estado nacional, eles estão completamente fora do game, não é? Ou seja, os americanos deixam eles lá em Chicago, lá doutrinando os professores que vão dar aula no Brasil. Em Tio Lúcio tem uma escola muito forte também, né, nessa neoclássica muito forte, que fica treinando os professores da periferia para vir falar para nós aqui. É como trocar ouro por espelho, né? Ou seja, vai ensinar economia, lei de vantagem comparativa, volta para cá pregando aquela coisa toda e tal, e enfim. O que acontece é que o Brasil existe uma hegemonia desse pensamento há mais de 30 anos, e nós temos que, o primeiro ponto é assumir que nós perdemos essa guerra, não é? E que a batalha agora, a partir do momento atual, é de formação de uma outra maioria política no Brasil. Isso significa acabar com as divisões no campo da esquerda, abarcar talvez um centro interessado no desenvolvimento, acho que existe muito pouco, e pensar em um projeto nacional de longo alcance, a partir de outra maioria política, a partir de uma outra narrativa, para substituir essa que está aí. Por enquanto, as nossas ideias estão fracassadas no Brasil, perdemos a batalha, temos que reconhecer e começar do zero a partir disso daí. Não é à toa que nós tivemos governos no Brasil ditos progressistas, e foram, né, o governo Dilma, o governo Lula, em que essas questões não foram aprofundadas, não se mexeu em marcos institucionais criados desde a década de 90, muito pelo contrário, né? Acho que o Brasil ele perdeu uma grande oportunidade a partir de 2009 de mudar alguns marcos institucionais que eu vou colocar aqui. O terceiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, aqui para o debate, que eu também não vou falar o tempo todo, eu quero mais ouvir as perguntas, porque a hora do debate é mais interessante, é a questão institucional. Ou seja, existe uma ordem institucional que é diretamente relacionada com a ordem política. O Brasil, desde a década de 90, ele tem desmontado todo o seu arsenal institucional montado durante a égide do Estado Nacional Desenvolvimentista, né? E vem substituindo esses marcos institucionais por marcos institucionais voltados à separação do Estado e do mercado. Por exemplo, o Plano Real, em certa medida, os planos estabilizatórios, plano real, preparam o terreno para esse tipo de abordagem. O Plano Real é abordagem, ou seja, quando todos assumem que o combate à inflação ela é o inimigo número 1 e que o combate à inflação vai trazer crescimento econômico como por osmose, vem acompanhado de uma série de marcos institucionais, lei de responsabilidade fiscal, a Lei 8666, ou seja, uma série de leis que vão ao encontro do que países com estratégias desenvolvimentistas levam em consideração. Eu, por exemplo, numa das vezes que eu estive na China, eu comentei com eles que o Brasil tinha um problema, que é uma lei de responsabilidade fiscal e uma lei de licitações, que é a Lei 8666, eles não acreditaram nisso, né? Ou seja, como vocês vão conseguir se desenvolver, sendo que vocês têm que comprar no mercado o produto mais barato, sendo que o mais caro é aquele justamente para pegar valor ao seu produto final. Enfim, são essas aberrações. O tripé macroeconômico, por exemplo, instituído a partir da política de metas de inflação em 1999, é um outro marco institucional que precisa ser removido, não é? Da mesma forma que o pós-golpe de 2016, existe um aprofundamento desses marcos institucionais de caráter neoliberal, reforma da Previdência, reforma trabalhista, teto de gasto, lei da liberdade econômica, ou seja, o Brasil, da década de 90 para cá, ele tem fechado um cerco, vamos dizer assim, institucional, que transforma as políticas neoliberais de políticas de governo em políticas de Estado. Esse é um X da questão. Eu costumo dizer aos meus amigos, por exemplo, que enquanto nós não formarmos uma maioria política, isso significa no Congresso Nacional você ter 3/4 do Congresso Nacional capazes de demolir todo esse entorno neoliberal, não vai ter política, não vai ter boa vontade ou intenção de desenvolvimento possível que vai dar jeito nisso. Uma das hipóteses que eu levanto para o fracasso dos governos do PT é justamente a de uma clash institucional. Essa clash institucional, ela é basicamente o quê? Uma política de governo de um lado, ou seja, o governo do PT tinha, vamos dizer assim,
características que poderiam nos levar à formação de um Estado desenvolvimentista, ou seja, política de conteúdo local, política de salário mínimo, entre outras políticas progressistas, ao mesmo tempo que o Banco Central ele continuou a cumprir sua tarefa de combater a inflação, manter a estabilidade monetária e de preços, como sua tarefa principal, ou seja, em qualquer lugar do mundo, o Banco Central tem 2 mandatos, que é o garantir estabilidade monetária e estabilidade na geração de empregos, né? Ou seja, o papel social do Banco Central. No Brasil só tem um mandato, tá? Então, acho que esse é o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês. O quarto ponto é puramente teórico, que eu acho que aí o Paulo há de concordar comigo e outros que estão aqui também, que é o seguinte: um dos desastres que fizeram o desastre do Brasil foi ter comprado completamente essas ideias que o Paulo estudou no mestrado dele, do neo-institucionalismo, novo institucionalismo, que separa Estado e mercado. Essa separação entre Estado e mercado ela tem consequências políticas, sociais trágicas, né? Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, que eu encaro, por exemplo, que o mercado, o capitalismo, a moeda, entre outros institutos, são criações estatais, né? Então, a economia deve ser vista como o locus por excelência, por onde tudo isso é parte de um único organismo econômico, né? E o núcleo desse organismo econômico é o Estado, tá? No século XX, por exemplo, pode ter havido uma discussão sobre se a lei do valor-trabalho era o núcleo da teoria econômica, ou, apesar de eu achar que o planejamento econômico é o grande fato do século XX, mas hoje eu tenho certeza, por exemplo, que o núcleo da teoria econômica é o Estado, né? Isso está presente no Schumpeter, está presente no Keynes, está presente no List, né? Mas não está presente, ainda não existe demanda-se construir uma teoria econômica que coloque o Estado como núcleo dela. Eu acredito que o que a Mariana Mazzucato tem feito, que o Rangel fez na década de 50, coloca o Estado como núcleo da teoria econômica, né? Então, acho que são esses 4 pontos que eu queria trazer de imediato para vocês, para nós começarmos a nossa apresentação. Eu quero voltar para a história, tá? Para a gente... E, aliás, o desafio, né? Eu acho que o desafio que os economistas têm que ter e levar, por exemplo, aos candidatos do campo progressista, ou quem se apresentar como tal, é o da geração de 20 a 30 milhões de empregos em 5 anos no Brasil, a partir do dia seguinte de um governo progressista no Brasil. Eu acho que nós temos que colocar esse desafio. Atualmente, hoje, no Brasil, 20 milhões de pessoas têm uma renda per capita de R$11 por mês. Ou seja, existe uma questão social gravíssima no Brasil. E acho, Paulo, aí talvez a gente possa ter algum ponto de discordância nosso, se é que existe algum, a prioridade máxima do país hoje é elevar os níveis de consumo das massas populares, não é, a um nível digno, né? Vamos dizer assim. O Brasil hoje tem 60 milhões de pessoas, agora que está acabando o auxílio emergencial, 60 milhões de pessoas que estão completamente fora do game, ou seja, fora do game do consumo, né? Vivendo no nível da subsistência. Não é somente os 15 milhões de desempregados, tem os desalentados, os sem-senhos, enfim, uma série de pessoas que hoje chegam nos 60 milhões que estão completamente fora do jogo, fora do game do consumo. Tá? Então, acho que a questão social hoje ela é fundamental para se enfrentar logo de cara quando nós entramos quando nós, entre aspas, tomarmos o poder. Né? Porque o dia que o Brasil tiver uma taxa de investimento de 25% ao ano, eu acredito que, politicamente, o país desse pode estar vivendo um período revolucionário. Ou seja, somente um Estado revolucionário hoje no mundo, no Brasil, pode alçar a taxa de investimento de 13% para 25% em alguns anos. Ou seja, porque isso vai demandar uma série de mudanças institucionais que, inclusive, vai demolindo as que estão colocadas aí, não é, em prol de um outro Estado, né? Em prol de um outro Estado, de um outro caráter, de uma outra natureza que não é socialista, tá, pessoal? É um Estado desenvolvimentista. O socialismo eu costumo dizer que o socialismo é uma resposta histórica para questões historicamente colocadas, e essas questões não estão colocadas para o Brasil hoje. Tá? Então, o desenvolvimento, por si só, eu acho que já seria um grande passo a ser dado. A questão da história que eu queria trazer para vocês aqui
eu dou aula para alunos daqui da Universidade do Estado do Rio e uma coisa que é muito interessante é que eles trazem de casa, tem jovens de 17 anos, 18, eles têm muito uma ideia que é a ideia de um Brasil que deu errado, né? Então, o Brasil, ele é um país que não dá certo, é um país que está tudo errado, a política não presta, os políticos são corruptos, né? E isso leva, vamos dizer assim, isso é uma repetição piorada de algumas conjunturas, né? A Revolução de 30, por exemplo, ela rompe com uma ideia de Brasil que era muito profícua na década de 20, que o Brasil miscigenado, o país desse não pode ir para frente, o país é um país triste, então não tem como esse país ir para frente. A Revolução de 30 quebra esse paradigma. O Brasil cria uma geração de intelectuais como Furtado, Gilberto Freire, Rangel, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado, que eles têm visões diferentes do país, mas uma visão muito otimista de Brasil, né? Então, o nacional-desenvolvimentismo no Brasil criou uma classe intelectual que viu o Brasil como algo sério, de que tem futuro e que esse país ia bombar. Existia essa convergência, vamos dizer assim, não é? A década de 90 no Brasil ela é marcada por uma volta ao passado da década de 20, com essa coisa toda, né? Ou seja, enquanto a China mandou para os Estados Unidos e Inglaterra e Alemanha gente para estudar química fina, administração de empresa, engenharia, o Brasil mandou para fora professor de história, economista, geógrafo, filósofo, etc. E quando eles voltam para o Brasil, isso é desde a década de 70, quando voltam ao Brasil, vem com essas ideias de instituições, democracia como valor universal, estabilidade monetária, todo esse combo que nós temos aí, eles são produto dessa massa de gente que foi para fora do Brasil na década de 70 e estudar em universidades europeias norte-americanas, e quando voltam com todas essas receitas que nos leva a acreditar na década de 90 o seguinte: a globalização é inexorável, né? A ideia hoje é você ter um Estado mínimo, né? Que durante 50 anos o grande problema do Brasil foi ter um Estado máximo, e isso gerou distorções na economia, que somente um choque ortodoxo para poder dar jeito, né? E, a partir daí, essa consagração da separação entre Estado e mercado no Brasil hoje. Isso é fruto dessas opções teórico-metodológicas, ideológicas que o Brasil faz na década de 90, e volta também toda essa ideia de país triste, sem futuro, sem condições de se realizar enquanto nação. A década de 90 foi muito pródiga nisso também. Então, existe ciclicamente esses momentos de intelectuais muito ruins no Brasil, não é? E também hoje vivemos uma situação muito semelhante. Nós temos uma classe intelectual no Brasil também que pensa da mesma forma, e classe intelectual, e que também estão presentes hoje no serviço público. Não é à toa que o BNDES, apesar de ser um Banco Nacional de Desenvolvimento, hoje grande parte dos seus quadros técnicos serem economistas neoclássicos. Isso não é qualquer coisa, né? Isso demonstra que nós perdemos uma guerra ideológica dentro do Estado brasileiro também. Ou seja, os quadros do Estado brasileiro hoje, que trabalham no Estado e que adentram o Estado brasileiro, eles vão lá buscando suas carreiras particulares, evidente que ninguém é Inácio Rangel, ninguém é Jesus Soares Pereira, para pensar no Brasil como uma grande nação, mas também entram com visões de que o Estado por si só é corrupto, o mercado é o local da virtude, o Estado tem que ser mínimo, o Estado tem que ser administrado como uma casa, ou seja, não pode gastar mais do que arrecada. Ou seja, os técnicos que entram hoje no Estado Nacional Brasileiro, eles são técnicos com essas ideias, vamos dizer assim, e visão de Estado, tá? Então, o que eu coloco como história aqui também é que se apaga da história algumas coisas. Por exemplo, o Brasil, ele foi o país que mais cresceu no mundo durante 50 anos consecutivos, somente comparado à União Soviética e Japão, com desequilíbrios evidentes, até porque os desequilíbrios são motores do processo de crescimento, né? O Brasil ele sai da Idade Contemporânea, da Idade Média, em 1930 e entra na Idade Contemporânea em 1980. Isso significa que nós completamos todos os estágios da Segunda Revolução Industrial em 1980. Nós conseguimos construir Itaipu e Tucuruí com tecnologia brasileira. Nós conseguimos construir o metrô de São Paulo com vagões, trens, locomotivas, escada rolante, também produzido no Brasil, não é? E o passo seguinte não foi dado.
o passo seguinte seria a formação, isso na década de 80, que é aí que vem o travamento do Brasil, por conta da crise da dívida, aí tudo ficou perdido, em certa medida, a formação do capital financeiro brasileiro, na década de 90, capaz de carregar recurso de setores superinvestidos para setores não investidos. Isso significa que o desafio brasileiro, que era da década de 80, passa a ser o de hoje também, que é a construção, por exemplo, de milhares de quilômetros de novas linhas de metrô em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, levar metrôs para todas as capitais do Brasil. Esse é um desafio presente no Brasil hoje, que era o desafio presente no final da década de 70, é trazer, por exemplo, a reforma completa, vamos dizer assim, do nosso arsenal infraestrutural, não é? Isso significa que o Brasil ele deve começar a substituir paulatinamente as rodovias enquanto principal matriz de transporte para as ferrovias. E aqui eu trago duas questões que eu acho fundamentais. A primeira é ter um grande plano, vamos dizer assim, que envolva a transferência de tecnologia chinesa para as nossas infraestruturas, para a questão das ferrovias. Eu coloco isso em cima do que eu li do tratado entre China e Irã, assinado há 2 meses. A China vai, em troca de petróleo, assinou um tratado de 250 bilhões de dólares com o Irã, né? E vai encher o Irã de corredores de trens de alta velocidade com transferência de tecnologia. O Brasil pode fazer o mesmo, tá? Eu acho que o Brasil está perdendo uma janela de oportunidade. Existe uma transição hegemônica de China e Estados Unidos acontecendo. Existem contradições entre esses dois polos e o Brasil deveria aproveitar ao máximo essa contradição entre China e Estados Unidos para resguardarmos os nossos próprios interesses. Então, essa questão das ferrovias de alta velocidade, a formação, por exemplo, aí é uma ideia que eu sempre trago quando falo do Brasil, né? O instituto legal que criou a Petrobras, que é um instituto da concessão do Estado para o próprio Estado, a China copiou isso daí, tá? Então, por exemplo, a China, para construir a usina hidrelétrica de Três Gargantas, ela formou uma corporação para o desenvolvimento do Vale do Rio Yangtze, não é? Essa instituição era uma concessão estatal do Estado para o próprio Estado, porque o Estado não pode ir diretamente na Bolsa de Valores, né? Mas a corporação pode, como a Petrobras também pode. E essa corporação lançou bonds na Bolsa de Valores de Xangai, e cerca de 50% da obra de Três Gargantas foi financiada no mercado de capitais chineses, ou seja, a partir dessa corporação. O Brasil deveria copiar essa lógica institucional para criar empresas, para gerirem grandes obras públicas, né? E essas empresas também lançarem bonds no mercado de capitais por exemplo, uma ferrovia Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo de volta. Uma ferrovia dessa tem liquidez a partir do primeiro momento que for lançado, não é? A formação de uma empresa para gerenciar uma obra desse porte e o lançamento de bonds no mercado de valores seriam fundamental para o sucesso dessa empreitada, né? Isso resolveria, vamos dizer assim, Paulo, a operação financeira do processo, né? Então, acho que esse exemplo que eu trago, acho que ele é algo a ser colocado. E eu não vou fazer aqui nenhuma maledicência em relação às rodovias. Eu tenho polêmicas que eu sustento com alguns amigos, né? Que é a seguinte, né? Existe um senso comum de que as rodovias são um investimento errado que o Brasil fez na década de 50 e que desde lá o Brasil teria que ter tido uma outra matriz. Aliás, quando faltar 5 minutos, eu queria que alguém me avisasse, né? Eu coloco sempre o seguinte: um país com as características do Brasil na década de 50, ele não tinha condições de planejar sua economia a partir de tendências que ele mesmo cria, né? Ou seja, o Brasil não tem condições de criar uma tendência e planejar a partir delas. O Brasil conseguiu ter o mérito com o Juscelino Kubitschek de planejar a partir de tendências espontaneamente dadas pelo exterior, que é o automóvel movido a gasolina, né? E a partir dessa tendência, o Brasil conseguiu montar, não somente trazer as automotivas para cá, mas também criar todo um corpo, vamos dizer assim, de indústrias ancilares. Na época, não sei se o Paulo sabe disso, mais de 3 mil pequenas e médias empresas do setor de automotivo surgiram no Brasil naquela época, não é? Ou seja, isso é algo que é fenomenal,
não é? Agora, é o tipo da indústria que vai ter que ser substituído por outra a partir de agora, que é a questão das ferrovias de alta velocidade. O Brasil precisa diminuir este custo do Brasil que o pessoal fala, né? Eu acho que é o custo cambial, é o custo dos juros, é o custo infraestrutural. Não é? E esse exemplo que vem da China, da formação de corporações para administrar grandes obras, e essas corporações lançam bonds no mercado de capitais, foi fantástico. É a usina de Três Gargantas, é a ferrovia Tirrai-Tibete, aquela ferrovia que sobe ao altiplano, é o gasoduto Oeste-Leste, e é também mais de 15 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade na China. Tem tido seu financiamento feito por bancos de desenvolvimento de longo prazo, mas também por ações em bolsas de valores. Então, acho que fica um pouco essas ideias aqui para vocês. E eu fico aqui, faltam 5 minutos, eu só queria completar. Não é? Eu sei que, infelizmente, para fazer omelete vai ter que quebrar ovo, então eu acredito que tem que se revogar todos esses marcos institucionais criados visando a estabilidade monetária como métrica, né, como uma máxima, né, ou seja, isso aí tem que ser desmontado para que haja um projeto de desenvolvimento do país. Eu costumo dizer que tripé macroeconômico é o oposto de princípio da demanda efetiva, são dois princípios opostos então não tem como conviver com uma coisa ou outra, você tem que escolher entre uma coisa e outra, né? E a questão da maioria política no Brasil. O Brasil precisa de uma outra maioria política, uma outra maioria ideológica, e nós precisamos conquistar corações e mentes, nós temos que reconhecer que nós somos derrotados, né? E que precisamos começar do zero. Né? Por isso que eu fico muito feliz em falar no COFECON sobre o Brasil, essa questão do desenvolvimento, porque eu acho que nós temos que levar esse debate para a sociedade e vencer esse debate. E o que é muito difícil, mas o Brasil, o futuro do Brasil depende muito da gente, né? Pessoal, eu fico por aqui eu acho que meu tempo está quase esgotando, mas eu já, em princípio, que eu tinha para falar, já falei, agora só faltam as questões para o debate, que acredito que vai ser mais rico do que a própria intervenção inicial em si. Muito obrigado. Obrigado, professor Elias, pela exposição. Bom, agora a gente já pode partir para as perguntas, né? Eu gostaria de iniciar as perguntas. Eu tenho uma pergunta para o professor Paulo Gala e outra para o professor Elias, né? Então, eu vou colocar logo, então, o Paulo responde, depois o Elias responde. São perguntas diferentes que eu acho que, enfim, são mais adequadas, por isso que eu estou dirigindo. Para o professor Paulo Gala, é o seguinte, eu gosto muito dessa abordagem de complexidade, inclusive eu fiz a resenha daquele teu livro para a revista da gente, o COFECON, né? Então, eu tive que ler com cuidado para poder resenhar e tal. Né? Então, você lembrou que existe uma correlação forte entre fronteira tecnológica e desigualdade, né? entre os países. Agora, tem uns casos que a gente fica preocupado de saber como resolver. Né? Por exemplo, eu costumo ficar com muita dúvida no caso da Índia. Né? Então, a Índia ele é um país que tem ilhas de excelência, é fronteira tecnológica, eu acredito, em várias áreas, né? Mas a gente vê assim, tem bolsões de miséria, né? São ilhas de excelência no oceano de miséria, e essa coisa da lei de Balmol, que se cita muito, né? Que vai disseminar altos salários para outros setores, você fica pensando que isso está ocorrendo na Índia, né? Isso vai ocorrer, quer dizer, quanto tempo essa estratégia vai funcionar na Índia, né? De desenvolver a Índia com base em aumentando a complexidade produtiva de alguns setores. Ou você teria algum outro tipo de recomendação para um caso como a Índia, que é mais ou menos o caso do Brasil, guardado as proporções? Está mudo. Eu respondo já, depois você faz a pergunta para o Elias? Acho que sim. Tá. Primeiro, Fernando, que na verdade a Índia, o país como um todo, o sistema produtivo da Índia não está na fronteira tecnológica, está bem longe da fronteira tecnológica. Quando a gente faz essa discussão de fronteira, é sempre muito complicado, porque é difícil medir isso. Então, por exemplo, o Brasil ele tem uma empresa que está na fronteira tecnológica, que é a Embraer. Ele tem outra empresa que está na fronteira tecnológica, que é a WEG, que hoje o grosso da receita da WEG já vem da China, e ela fabrica motores elétricos no ecossistema de veículos elétricos da China. Agora, a questão não é se a gente tem uma, duas ou N empresas na fronteira tecnológica.
A questão é se o nosso sistema produtivo como um todo é um sistema de fronteira, né? E por isso que eu gosto das medidas de complexidade. Até hoje, o que eu melhor encontrei para medir a proximidade da fronteira tecnológica é o grau de complexidade do sistema produtivo. Porque aí a gente está falando de milhares de empresas, milhares de produtos, né? Então, é uma medida realmente bem agregada. Quando a gente olha para o caso da Índia, a Índia é um caso intermediário de sofisticação tecnológica e produtiva. Aliás, muito parecida com o Brasil. Tem setores que ela é de excelência, mas tem setores que são bolsões de atrasos gigantescos. Então, eu diria que a Índia é um caso... Ela nem na renda média ela chegou ainda, né? Lembra que os economistas gostam desse termo da armadilha da renda média, que é mais ou menos o nível de 10 mil dólares de renda per capita, que é uma sofisticação intermediária, né? Um país rico é 30, 40 mil dólares. Então, a Índia sequer chegou no nível de renda média. Ela deve estar hoje com 6, 7 mil dólares, eu chutaria, de renda per capita. E ela tem um grande desafio, assim como o Brasil, que é de gerar emprego para milhares de pessoas. E aí esse é um problema, esse é um desafio de países grandes, que, a meu ver, praticamente só 2 no mundo conseguiram resolver, que são China, que está resolvendo, e Estados Unidos. Se a gente pegar países como Indonésia, como Brasil, como Índia, a gente tem uma tarefa monumental de gerar milhares de empregos. É o que o Elias falou, a gente precisa gerar pelo menos 30 milhões de empregos. Então, veja, a Suécia, que é um país rico, super desenvolvido na fronteira, com baixa desigualdade, tem 7 milhões de pessoas. A gente precisa gerar 30 milhões de empregos. Então, é um desafio de outra natureza, né? E esses países, que são países monumentais, eles necessitam necessariamente de indústria. Indústria é o único setor capaz de gerar muito emprego. E aí estamos falando de indústria low-tech e medium-tech, tá? Não é nem da super high-tech, porque a super high-tech ela é muito sofisticada, muito tecnológica, tem muito valor adicionado, mas não emprega ninguém. Eu gosto muito dessa perspectiva dos economistas da Índia. Eles sempre falam, a gente precisa desses estágios industriais. A Índia jamais vai se desenvolver pela via dos serviços, somente. Ela precisa desses setores industriais, medium-tech e low-tech, para gerar empregos. Então, eu acho que, assim como o Brasil tem um desafio gigantesco de se reindustrializar, a Índia ainda tem um desafio enorme de se industrializar. A diferença é que lá eles têm clareza disso. O governo tem desenhado corredores industriais e tem gasto bilhões e bilhões e bilhões de dólares em infraestruturas. Na linha do que o Elias está falando, eles estão fechando um pentágono de corredores industriais em volta de toda a Índia, que liga Delhi com o sul, ali, com a parte mais ao norte. É outro nível de pensamento e de política pública, mas eu achei legal a sua pergunta da Índia, porque os desafios são muito parecidos com o do Brasil. Ok, muito bom, obrigado, professor Paulo. Agora uma pergunta dirigida ao Elias, né? Então, Elias, você ficou com a reputação de ser um especialista em Índia e China, né? Então a gente sempre lembra de puxar coisas da China para o Elias comentar, né? Então, assim... Bom, eu fiquei na complexidade e ele ficou na China, né? A gente foi carimbado. É verdade. Então, Elias, a gente vê assim, como alguns países asiáticos, muito, né, China também, né, tem sido bem sucedido realmente em crescer e desenvolver a economia. A China e outros países, especificamente, eles conseguem atrair investimento externo, empresas multinacionais, conseguem negociar percentual de matéria-prima nacional, né, de insumos nacionais que elas teriam que usar, metas e tal, transferência de tecnologia, né? E, por exemplo, a Coreia faz aquela coisa de campeões nacionais, então projetou empresas fantásticas aí no mundo, marcas, né, que, enfim, várias marcas. Um país que há poucas décadas era um país atrasado, hoje ela é proprietária de algumas marcas mundialmente famosíssimas. Agora, o Brasil ele teria condições realmente de fazer isso do ponto de vista... A gente começou com essa coisa de campeão nacional, a gente elegeu um frigorífico para ser um campeão nacional. Quer dizer, onde isso vai levar? Um frigorífico ser um campeão nacional, né? Nesse termo de complexidade que o Paulo defende, né? Então, outra coisa, a gente tem instituições que engessam muito
as políticas públicas, TCU, controladoria e outras. Agora, isso aí é uma necessidade de uma prática de corrupção no Brasil que é mais exacerbada do que no Oriente? Ou a gente... Enfim, qual o caminho que a gente poderia, na prática, tá, seguir esses exemplos asiáticos, né? De negociar diretamente com empresas de uma forma que visando o interesse nacional, né? Não visando outras coisas, né? Financiar campeões nacionais, ter políticas de desenvolvimento verticais, que eu acho que não dá para prescindir disso, pelo menos a Ásia não prescinde disso. O que fazer, no caso da nossa realidade brasileira? Fernando, eu vou dar uma resposta que acho que é bem previsível a minha resposta, que, por exemplo, a China fez uma revolução em 49, né? E depois fez um realinhamento da sua estratégia em 78, né? Ou seja, a revolução em 49 na China possibilitou com que a China ela tivesse uma opção de desenvolvimento fora de esquemas geopolíticos norte-americanos, né? Ou seja, eles alcançaram a soberania nacional em 49. Eu costumo dizer que, inclusive, a Revolução de 49 foi uma revolução contra as leis da vantagem comparativa. Ou seja, como eles conseguem soberania política, eles podem escolher um caminho. Eu acho que o problema brasileiro hoje, Fernando, porque eu vou ser bem honesto com você, aqui tem quantas pessoas? Aqui tem 4, 8, 12, 16, tem 21 pessoas aqui conosco. Se essas 21 pessoas elas sentarem durante uma semana, nós conseguimos montar um projeto de desenvolvimento de alto nível para enfrentar os desafios brasileiros de 5, 10 anos, não é? Agora, o não é político, né, Fernando? Sabe? O que fazer, eu acho, é político. Ou seja, como convencer hoje, por exemplo, como nós vamos eleger 3/4, que é a maioria qualificada da Câmara dos Deputados, para aprovar, por exemplo, tudo que nós queremos aprovar, e, inclusive, reintroduzir institucionalidades de tipo, vamos dizer assim, desenvolvimentista. Quando hoje, por exemplo, quando se fala, por exemplo, hoje, em furar teto de gasto na mídia, isso é um palavrão. Ou seja, a nossa situação, eu acho que é muito complicada porque o Brasil está completamente colonizado mentalmente. Eu acho que o Brasil passa por um processo de recolonização muito forte. A década de 90 inicia-se um processo de recolonização, e esse processo de recolonização ela se acentua no pós-golpe de 2016, a ponto, Fernando, do seguinte, eu não sei se as pessoas aqui concordam, no Brasil não tem uma força política hoje capaz de polarizar o debate público a partir da centralidade da questão nacional. Ou seja, a centralidade do desenvolvimento, do nacionalismo. Quem faz isso muito bem é o Ciro Gomes, mas não passa de 12%. Não passa disso. Né? E, às vezes, faz de uma forma muito torta, às vezes. Enfim, aquela coisa toda que nós sabemos do nosso amigo querido, que eu acho uma figura, inclusive, genial, que é o Ciro Gomes. Né? Não temos hoje quem polariza no espectro político. E a questão, e a recolonização que o Brasil passa, ela gera formas históricas na política. Né? Então, esquerda e direita no Brasil elas são meio que espelho do que a esquerda e a direita norte-americana pensam deles mesmos. Né? Então, tanto a direita quanto a esquerda do Brasil é meio que colonizada pelos Estados Unidos, cá entre nós, nível de pensamento. Né? E mesmo no meu campo político, né, eu e o Paulo nós somos muito criticados, a gente fala, esses caras são desenvolvimentistas. Ou seja, eu acho estranho alguém de esquerda xingar alguém de desenvolvimentista e nacionalista, quando, historicamente, a esquerda é quem impunha essas bandeiras do nacional e do popular, né? E do desenvolvimento. Então, acho que nós temos um problema político colocado, Fernando, porque eu acho que aqui essas 21 pessoas têm condições intelectuais de montar um projeto de desenvolvimento e traçar o futuro do Brasil com muita tranquilidade. Agora, o nó político não está resolvido, né? Esse é o X da questão. Só para relembrar, são 3/4 nós temos que ter 3/4 da Câmara dos Deputados para aprovar os marcos institucionais que nós queremos para abrir uma nova etapa de desenvolvimento e industrialização no Brasil. Isso não é fácil, né? Ok, Elias, muito bom. Bom, para a gente ver se consegue
abarcar o máximo de perguntas. A gente tem muita pergunta do pessoal que está assistindo, certamente não teremos condições de responder todas. Temos aqui perguntas dos conselheiros. Vamos começar pelos conselheiros. Eu vou passar essa para o Paulo, tá? É do conselheiro Eric Ossoi. Então, a pergunta dele é: como pensar em estado de desenvolvimento com teto de gastos? Colocar na Constituição uma amarra legal que proíbe o Estado de investir, principalmente em infraestrutura. Além disso, vai ser possível manter o teto de gastos? Para Paulo. Vejam que no ano passado a gente já não teve teto de gastos, né? Porque a pressão foi tão violenta e a necessidade da ação do governo foi tão gigantesca que o teto de gastos foi meio que colocado de lado, né? Só no auxílio emergencial a gente gastou 300 bilhões de reais. A discussão do teto de gastos, ela me faz lembrar um pouco da lei de conversibilidade da Argentina, né? Muitos de vocês devem se lembrar que a Argentina cometeu o grande equívoco de colocar a política cambial na Constituição. E depois ela virou vítima, ela foi definhando, literalmente, por conta da lei de conversibilidade cambial, que impunha uma política cambial completamente equivocada, a ponto de um presidente democraticamente eleito cair rapidamente, e a gente teve toda aquela instabilidade política que a gente viu. Então, acho que no Brasil pode acontecer algo parecido. O teto de gasto ele é tão irracional que, quando ele começar a valer de fato, ele pode causar convulsões do tipo argentino, né? Ou seja, ele mesmo fatalmente vai acabar causando a implosão dele mesmo, digamos assim, porque ele é tão errado, tão equivocado e tão irracional que ele é quase como se fosse uma bomba que vai explodir por si só, né? O problema é que a gente deveria tratar isso de uma maneira racional, né? A sociedade brasileira deveria entender que aquilo ali é uma camisa de forças para uma pessoa louca, que não faz o menor sentido, e deveria reverter isso, só que não é o caso, né? Ok, professor Paulo. Temos mais um outro conselheiro que eu vou direcionar para o professor Elias. É do Carlos Safati, é o conselheiro Carlos Safati. Então, é um pouco tangenciando uma parte que eu perguntei, né? Qual seria uma alternativa à lei 8666 com característica desenvolvimentista sem combater a corrupção? Né? Quer dizer, como a gente... Bom, eu estou entendendo que como a gente manter esse instituto de licitação favorável a uma política mais desenvolvimentista que houvesse uma flexibilidade maior. Entendi assim. Fernando, eu vou falar aqui uma coisa que pode chocar algumas pessoas, tá? A corrupção é um problema do Brasil? Vamos, entre nós aqui, eu, você, Paulo e demais. A corrupção é um problema sistêmico no Brasil? Eu acho que não. Eu acho que se eu for hierarquizar, por exemplo, quais os problemas do Brasil, no meu cálculo aqui, a corrupção acho que é o 17º maior problema do Brasil. Tem problema de saúde, educação, falta de poder político, falta de estratégia, ou seja, eu acho que a corrupção eu vejo como o menor dos problemas. Inclusive, tem um professor, aliás, ele era dono do Ricardo Sendler, um empresário famoso, que ele fez um artigo em 2015, na Folha de São Paulo, quando fala de corrupção. Ele falou o seguinte: olha, eu fui no MIT, fiz um mestrado, um doutorado lá, sobre corrupção no Brasil. A minha pesquisa concluiu que, em 1997, a corrupção ela sugava 7% do PIB brasileiro, e que hoje, em 2015, é só 2%. Ou seja, criou-se canais no Brasil, é evidente que existe corrupção, existe que não é pouca, mas criou-se canais no Brasil de controle sobre as contas públicas, né, que, na minha opinião, em alguns casos é até exagerado, né? Eu, particularmente, sou contra que conta pública vá para a internet. Eu acho que tem coisas que são estratégicas de Estado, não tem que ir para a internet para as pessoas verem. Tá? Então, a Lei 8666 ela deve ser substituída não para fins de não combater a corrupção, mas ela deve ter uma cláusula, algum adendo ali para o seguinte: olha, tem 3 tipos de aviões no mundo hoje, de caças, tá? Que nós queremos importar comprar um avião e importar aquela tecnologia. A partir da compra desse avião, nós desmontamos ele e copiamos a tecnologia, né? Então vai ter que comprar mais caro, ou seja, o que for assunto concernente à soberania nacional,
e que envolva a fronteira tecnológica, tem que abrir mão dessa lei, não tem jeito, né? Agora, para pequenas coisas, concordo, tem que haver esse tipo de lei, né? Mas para quem pensa o país assim, estrategicamente, um país que alcança os degraus do que o Paulo fala de complexidade econômica, não tem cabimento uma lei dessa, né? Eu não sei se o Paulo Gala concorda comigo, mas eu não vejo cabimento nenhum nisso, né? Eu dou exemplo do chinês, falo, cara, como vocês conseguem se desenvolver com lei 8666, né? É perfeitamente possível imaginar uma lei que estimule o desenvolvimento tecnológico nacional tendo um mecanismo de controle de corrupção. Quer dizer, não são coisas contraditórias, longe disso. Quer dizer, a questão é privilegiar o desenvolvimento tecnológico nacional, que é básico, né? Aliás, o desenvolvimento tecnológico nacional é sinônimo de desenvolvimento econômico. Para mim é a mesma coisa, né? Então, claro, uma lei que impeça o governo de fazer isso da melhor forma é uma lei que impede o desenvolvimento econômico. Ok. Eu queria agora convidar o conselheiro Elton Leonardo para entrar no ar, para ele estar querendo falar alguma coisa. Conselheiro Elton. Está mudo, conselheiro. Não, já cliquei 2 vezes. Agora está ouvindo? Sim. Tá. Eu tenho uma questão mais geral para os 2 palestrantes, que agradeço as exposições, foram muito boas, nos enriquecem o conhecimento. E a questão geral é a seguinte: a partir de quais critérios, na opinião de vocês 2, deveríamos voltar a discutir no Brasil um projeto de desenvolvimento, de preferência sustentável? Segunda pergunta: já não seria, na opinião de vocês, hora dos estados brasileiros se contraporem com medidas eficazes contra a incompetência do governo federal, do Pazuello, do Bolsonaro, principalmente em relação à pandemia? Assim como fez o Dória, hein? De quem eu não gosto muito, mas ele fez isso muito bem. Eu devo reconhecer. Até porque a gente está precisando, no espectro internacional, dar uma resgatada na figura pública do Brasil no mundo externo, né? A gente está acabado. Eu recebo notícias do mundo inteiro, da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, inclusive, da França, e a gente está muito mal na fita. E isso é culpa nossa. Quer dizer, culpa nossa, né? É culpa do nosso governo. Porque por que a China e a Índia estão criando dificuldade para mandarem o instrumento básico da vacina? Porque apanharam o tempo inteiro, né? Enfim, isso de forma geral. Por último, eu gostaria de que vocês me dessem opinião, vocês que são da academia, o que falta para a gente fazer uma interlocução mais profunda entre o que produz a academia, que eu conheço algumas coisas, né? Fui professor até 92, e que são maravilhosas, só que a gente não consegue fazer esse link com a tal da sociedade. Fica uma coisa meio estanque. Enfim, para não me alongar muito, é isso. Última questão. E aí, na boa, é a última mesmo. Qual a opinião dos 2 sobre recuperação e economia em V? Muito obrigado. Bem, qualquer um pode começar, né? São muitas perguntas, mas vamos... Tá, eu começo, Paulo, pode ser? Vai lá, pode ser, vai lá. Você quer falar? Não, pode falar, manda bala. Então, essa questão de qual projeto de desenvolvimento que o Wellington coloca, o conselheiro Wellington coloca, eu acho que é um acordo que a sociedade faz, né? Ou seja, qual que é, por exemplo, o Paulo concorda com uma coisa, não concorda com outra, qual que vai ser a mediação entre uma coisa e outra, né? Eu acho que isso é construído pela sociedade, né? Eu acho que o Confecom cumpre esse papel, outros órgãos profissionais também cumprem, os partidos políticos também cumprem esse papel,
Ou seja, durante muito tempo, por exemplo, eu acho que o PT cumpriu muito bem esse papel de trazer à tona a questão social, né? Ou seja, o PT é o partido que trouxe à tona essa centralidade da questão social, democrática e social, né? Então, eu acho que a partir da conversa entre essas diferentes perspectivas, ou seja, tem o Paulo que é mais da complexidade, tem alguém que é mais da solução da questão social, ou seja, eu acho que tem que achar uma síntese entre essas múltiplas determinações que existem e que envolvem um país do tamanho do Brasil, entendeu? Eu acho que o projeto não é difícil de se encontrar. Acho que existe convergência de pontos aí, entendeu? A se buscar. A questão dos estados brasileiros, eu moro no Rio de Janeiro, é um estado, inclusive eu fiquei um tempo atrás, acho que 3 a 4 meses, sem receber salário, né? Aqui no Rio está uma crise fiscal terrível. E a raiz dessa crise fiscal do Rio de Janeiro, para entrar na questão do Brasil, é 97, né? Quando o Fernando Henrique Cardoso ele desinstitui, vamos dizer assim, a possibilidade dos estados emitirem dívida, né? Então, acabou com os bancos estaduais de desenvolvimento e os estados passaram a ser completamente dependentes do governo federal, né? Então, o Pacto Federativo ele foi destruído. Hoje, os estados brasileiros, eles dependem muito da União e a União depende muito pouco dos estados. Olha que interessante. Então, é muito difícil para um estado que fora de São Paulo consegue se virar por si só. Como que um Maranhão, um Ceará, um Piauí vai conseguir contrapor o governo federal? Como que o Rio de Janeiro vai contrapor o governo federal se o Rio de Janeiro precisa, por exemplo, renegociar a cada 3 meses a sua dívida com o governo federal? Então, nós temos que pensar em uma totalidade que se chama a reconstrução de um pacto federativo de fato, né? Acho que esse é a questão. O que acontece no Brasil é que o Brasil ele virou um país capitalista no século XX, não é? Agora, o Brasil regride ao feudalismo em nível da relação entre União e Estados com o governo Fernando Henrique, né? Ou seja, existe uma relação de suzerania e vassalagem entre o governo federal e os estados a partir da década de 90, né? Eu acho que esse é o X da questão, quando vai se falar em um projeto nacional de desenvolvimento, não é? A interlocução com a sociedade, eu vou dizer o seguinte, os economistas de banco, assim, os custos, tipo a GV do Rio, por exemplo, ela tem uma grande interlocução com o sistema financeiro, né? A grande questão é que muitas vezes eu vou falar, se o Paulo me pede for falar em nome dele, nós não temos com quem conversar no Brasil, porque mesmo os industriais hoje, uma grande parte deles estão ganhando boa parte dos seus ganhos na tesouraria, não é na produção de coisas, na tesouraria. Né? Então, o que sobra para nós, muitas vezes, é montar um canal no YouTube, orientar mestrado, doutorado, fazer eventos públicos, para quê? Para levar adiante essas ideias que nós acreditamos seriam as mais justas em relação ao futuro do Brasil, né? Então, é um esforço que não é pequeno. A universidade está descolada um país que não tem projeto nacional. Aliás, retomando aqui, a geografia, a história, as outras ciências sociais, vamos dizer assim, elas surgem, a própria economia, elas surgem e são sintetizadas como demandas de projetos nacionais, seja alemão, seja inglês, seja o francês, né? Ou seja, a própria demanda do Estado levou à sistematização das ciências humanas e sociais. Hoje você não tem uma demanda do Estado para isso, porque hoje é Estado mínimo, né? Ou seja, hoje é mercado que, segundo eles, tem que tomar conta, né? E, por fim, recuperação em V, eu acho que o Paulo entende muito mais do que eu disso, envolve mecanismos institucionais, produtivos, financeiros, prontos a serem utilizados. Ou seja, a China, por exemplo, ela conseguiu criar uma economia de prontidão, né? Daí essa capacidade de reconversão industrial de um lado e recuperação em V de outro, né? É isso, né? Só complementando, você já respondeu tudo. O que a gente vê nos dados hoje é recuperação em raiz quadrada, tá? Se fosse uma piada, uma coisa triste, né? Que é o quê? Você cai, sobe um pouco e fica de lado. Então, tem alguns setores que têm um V, por exemplo, o setor industrial, por incrível que pareça, ele está em V. O setor industrial brasileiro, e a meu ver, muito disso se deve ao juro real negativo e a um câmbio bem desvalorizado, mas o fato é que a produção industrial recuperou o patamar inicial. Agora, o setor de serviços está bem aquém, ele está mais do que 5% abaixo do nível pré-Covid. O varejo já começou a embicar para baixo também. Então, se você me perguntar qual é o formato da nossa recuperação, eu te diria que o mais provável é a raiz quadrada.
E outra coisa que eu queria complementar só, mas eu acho que o Elias já matou a charada da união, da articulação, academia, empresas, mercado, eu acho que isso passa necessariamente pelo Estado, né? Na medida em que o Estado brasileiro sucumbiu e a ideia de projeto nacional de desenvolvimento sucumbiu, essa articulação também sucumbe, né? Eu gosto muito de uma coisa que tem na Coreia, que o governo fez no final dos anos 90, que se chama Lei de Educação Industrial. Veja, só coreano para ter essa ideia. A Lei de Educação Industrial obriga uma articulação entre empresas, entre os chaebols, as universidades públicas e os institutos de pesquisa, né? Então, eu já pensei muito sobre esse tema, muito, né? Eu sou professor há 20 anos, fiz mestrado, doutorado, dou aula, e eu sempre penso nessa desconexão que existe entre a academia, não só em economia, mas como Elias falou, geografia, história, filosofia, né? E é uma coisa que sempre me incomodou muito. Mas no final do dia, eu acho que quem é capaz de articular a sociedade para que ela se desenvolva é o Estado, né? Alguma coisa, algum projeto político que vamos dizer assim, se sedimente e consiga tomar o Estado para fazer isso. Porque se você deixar as pessoas no mercado, elas vão ganhar dinheiro. A pessoa que está lá no mercado, ela está lá para ganhar dinheiro. Ela não está lá para desenvolver o país. E se você deixar o intelectual solto, ele vai ficar pesquisando, escrevendo livro, tentando entender o mundo. Ele também não está lá para desenvolver o país. Então, o objetivo explícito de desenvolver o país é do Estado que busca o bem comum, né? Não adianta você pedir para um intelectual aproximar o pensamento dele das necessidades práticas. E claro que tem intelectuais que fazem isso, que são vocacionados, vocês todos são, o Elias é. Tem instituições como o COFECOM, tem instituições que nascem quase que espontaneamente, ou muitas vezes estimuladas pelo Estado, que fazem isso, mas se não houvesse objetivo muito claro da sociedade consubstanciado num Estado que quer fazer isso, não adianta, porque cada um vai fazer o que cada um quer fazer, né? Tá bom, muito obrigado pela qualidade da resposta de ambos. Tchau. Ok. A gente havia programado 1h30, já passamos aí do limite, né? Então, eu tenho muitas perguntas, mas eu vou pedir desculpa ao pessoal que está assistindo. Eu vou fazer uma pergunta de uma nossa conselheira e uma outra de uma pergunta dos que estão assistindo, representando a todos. Essa primeira é da conselheira Mônica Beraldo. Eu vou direcionar para o Elias, a pedido dela, inclusive, né? Elias, num país como o Brasil, que está tudo errado, qual o futuro de mulheres e jovens estudantes de economia que querem mudar o rumo dessa história? O bom é que a pergunta é bem fácil, né? Ainda bem que foi para você. Eu não vejo solução fora da política. A minha resposta é essa. Eu não vejo solução fora da política. Eu não vejo que lá dar aula resolve o problema do Brasil. Eu acho que a atuação política é fundamental. Eu não sei se eu estou querendo resolver a vida da Mônica, da conselheira Mônica, enquanto militante pelo desenvolvimento, mas não tem saída fora da política. Acho que se envolve se filiar no partido político, buscar ideias desenvolvimentistas, centros de estudo de profusão desse tipo de ideia, né? Falar para os alunos, historicizar, por exemplo, para alunos de economia, por exemplo, que o Brasil pode dar certo, porque o Brasil já deu certo, ou seja, eu sempre tento mostrar um otimismo muito grande. E o que eu digo para eles é o seguinte: parem de ler autores europeus pós-68, né? Porque o pós-68 na Europa é só tristeza, né? Inclusive do ponto de vista do marxismo, né? Vai ver o que a China está fazendo, por exemplo, sabe? Que é essa questão que a Coreia faz, que a China faz, ou seja, a China está gerando 13 milhões de empregos urbanos ao ano. Né? Isso é matéria para economista estudar e tentar internalizar no Brasil, porque povo inteligente nós temos. Aliás, o seguinte: ninguém me convence que o chinês é um povo mais capaz que o brasileiro, porque não é. O que falta aqui é uma estratégia política, é uma visão de longo prazo, é uma certeza de um rumo, uma lavagem cerebral pelo contrário, nós precisamos fazer, enfim, ter orgulho de ser brasileiro, eu acho. Né? É sentir tesão pelo Brasil. Acho que eu termino a minha resposta para a conselheira Mônica dessa forma: é sentir tesão pelo Brasil, entendeu? Acho que isso é o que poderá nos fazer uma nação digna para os nossos filhos, nossos netos, etc, etc, até porque eu acho que o Brasil precisa de paz, né? E não existe paz sem desenvolvimento econômico, não existe paz sem mobilidade social, seja no capitalismo, seja no socialismo, né?
É isso, basicamente. É isso aí. Agora, para encerrarmos as perguntas, eu vou escolher uma aqui para representar todos os que estavam nos assistindo. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder, né? Apenas essa, vamos colocar, da Tânia Cristina Teixeira. Paulo, gostaria de perguntar como poderemos dar um salto qualitativo tecnológico juntamente com o processo de desindustrialização em curso em várias regiões brasileiras. Aí entra a questão regional, né? Não, e por mais paradoxal que seja, e isso que me entristece mais, o Brasil ele tem um potencial tecnológico fantástico, porque o Brasil já foi talvez a maior potência industrial do mundo emergente, né? Lembra que a produção industrial brasileira no início dos anos 80 era maior do que a produção industrial chinesa e coreana somadas, né? Então o Brasil já foi o grande nome da indústria do mundo emergente, e essas capacidades ainda, por incrível que pareça, elas ainda estão por aí. Claro que elas se deterioram, né, porque as capacidades tecnológicas são dinâmicas, se você não usa, ela desaparece, mas o Brasil ainda tem muito capital tecnológico, né, se é que eu posso usar esse termo, espalhado por todo o Brasil, por todas as regiões, por cidades que já foram fronteira de produção, metal mecânica, ou se você pegar o próprio sul do país, ou o centro, o nordeste, o Recife. Então, o Brasil tem um potencial gigante. A gente tem um BNDES, a gente ainda tem um Banco do Brasil, a gente tem uma Petrobras, quer dizer, a gente tem todas as alavancas e os botões que poderiam ser apertados, né? É muito diferente de uma situação de um país africano, de um país do sul da Ásia, que está anos-luz disso, né? Então, daí a decepção ainda maior, né? Porque o Brasil, comparado com o seu potencial, e não estou falando no sentido utópico, estou falando no sentido concreto, né? Ele está muito... A distância é realmente revoltante, né? Mas como o Elias falou, a boa notícia é que está aí, né? Ok, muito bom. Bom, então a gente vai chegando agora com um certo atraso ao fim da nossa live, né? Agradecer as excelentes exposições do Elias Jabbour e do Paulo Gala, né? Como já era esperado por todos, né? E também as perguntas que vieram dos conselheiros que estão nos assistindo, né? Perguntas muito instrutivas e respostas mais ainda. Então, eu queria só abrir alguns minutos para as considerações finais dos dois palestrantes. Eu queria só agradecer, eu acho que, assim, fico muito feliz de poder participar dessa conversa com vocês, de ter essa oportunidade. Eu acho que isso eu sempre converso com o Elias e com todo mundo. Eu acho que uma das grandes vantagens que a gente tem hoje em dia são as redes sociais, o YouTube. Então, a gente pode fazer a nossa própria mídia, né? A gente pode arejar o debate brasileiro, a gente não precisa depender da mídia mainstream, dos jornais mainstream ou do governo. Então, assim, parabenizar vocês pelo trabalho e agradecer a oportunidade e que façamos mais vezes isso, porque essa é uma novidade, né, do 2020, né? Aliás, 2021, né? Hoje é o dia 21 do 2021. Encerro aqui com esse comentário bobo. Meu pai, eu sou filho de libanês, né? Meu nome é bem sugestivo nesse aspecto. Meu pai, ele, por incrível que pareça, ele me ensinou a ter um amor pelo Brasil muito grande. Meu pai era aquele tipo de cara que é libanês, mas ouvia o Nacional Brasileiro e ele chorava. Ele me transmitia esse amor ao Brasil, que é esse amor ao Brasil que eu tento transmitir também quando eu falo do Brasil, né? Eu sou louco pelo meu país, eu acredito no meu país, e eu peço para as pessoas que estão nos assistindo aqui para não desanimarem no Brasil, não desistam do Brasil, né? Eu acho que nós temos que nos fazer à altura desse desafio nacional brasileiro, né? Então, fico com esse recado aqui de amor ao Brasil, né? Acima de qualquer coisa, né? Não é o amor que o Bolsonaro tem pelo Brasil, mas é o nosso amor pelo Brasil, né? Nós somos os verdadeiros empunhadores da bandeira nacional, né? E eu acho que é por aí a questão, né? Ou seja, eu falo do Brasil, fico emocionado, eu tenho isso comigo também, né? Eu pareço aqueles nacionalistas da década de 50, aliás, eu me vejo assim, né? Como nacional desenvolvimentista da década de 50, né? E o Corinthians também, corintiano também, né? É muito corintiano. O Corinthians é tudo, né? Isso aí, sem o Corinthians não tem... És o Brasil, o clube mais brasileiro, né? Até o hino diz isso, né? Mas, Fernando, obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui com vocês de novo e estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Eu vejo que você aprendeu melhor do que o Fagner, né, seu compatriota.
Com certeza. Tá bem, então, obrigado a todos, a vocês dois, aos colegas conselheiros e aos colegas que nos assistiram, tá? E boa noite a todos e aguardamos todos nas próximas lives. Obrigado, gente. Valeu.